pessoal, estamos começando mais um Podcast, um programa que só fala assuntos interessantes como marketing, inovação, inteligência artificial, negócios, enfim, tudo que vocês vão gostar de ouvir aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Aproveite e se inscrevam no canal, ative as notificações, curtam, compartilhem que o assunto vai ser muito legal, bem interessante e oportuno para conhecimento e aprendizado. Bom, sim, vocês vão ficar muito seguros de várias informações que vão acontecer aqui e que a gente vai falar. Olha, você tá bom nos trocadilhos. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador que ilumina tão bem esse programa, com tecnologia, com design. Gente, ó, eu fiz o teste, dura mais de 16 horas essa bateria, ó, intensidade de luz, além de muita tecnologia, gente, ó, acabou a luz esses dias em casa, pra que vela que nem os incas e os maias? Aqui, ó, Interlight, aqui você desce as escadas do prédio, você vai pra sua casa, anda pela casa e tá tudo iluminado graças a Interlight. Deixa carregado antes, né, gente, senão vai ficar sem energia. Mas consultem lá no site outros modelos de luminárias, com o cupom de desconto de quem, Andressa? Do Pode Essa! E essa luminária é a dona, e você pode ser dono dela também. Ai, eu adorei o trocadilho. Ela quis só competir comigo aqui na criatividade. Vamos ver até onde vai esse programa. Não vai, não vai. Você é criativa. Mas aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de agradecer a presença da Grace. Ela é head de marketing da Verisuri, que vai contar pra gente uma trajetória aí fantástica. Não vou dar spoiler, mas tem muita coisa pela frente. Prazer em recebê-la. Estamos muito felizes de receber você demais. aqui. Sou feliz de Até estar porque aqui. é um assunto que vai ser, né, um pouco diferente do que a gente está habituado, mas é muito importante o pessoal aí né, do outro lado ficar sabendo. Mas saber um pouquinho da sua trajetória também, né, Grace? Você começou na área de marketing, se formou. Como é que foi essa sua trajetória? Eu me formei em contabilidade. Olha! Nada a ver, né? Mas eu adorei, assim, fazer o curso de contabilidade, assim. Na verdade, se a gente for lá nos primórdios, eu comecei em filosofia. Uau! Obviamente, eu não tenho perfil pra isso. E falei, tá, não sou tão filósofa assim, gosto mais da prática, vou pra área de finanças, ADM e tal, e me encontrei na contabilidade. Adorava fechar balanço, fechar fluxo de caixa. Adorava. Gente, eu assunto Achava, nada a ver. Mas gostava. Sim. E o curso foi ótimo, assim, foi super educativo, mas eu sempre soube que eu não ia trabalhar com aquilo. Eu já sabia que eu não ia ser contadora, muito obrigada, fiz faculdade Chegou na a FE. trabalhar em algum lugar? Não. Não. Eu fui direto da faculdade para consultoria. Então, na faculdade, eu já comecei Já a fazer sabia consultoria. que- Eu já estava na empresa Uhum. júnior Tá e eu bom. falei, é isso que eu quero fazer da vida. Uhum. E aí já me encontrei com a consultoria, nos abraçamos e falamos, é isso e bora lá. E eu sempre soube que eu queria fazer projeto, resolver problema, ajudar cliente. Ah, mas qual problema você quer resolver? Não importa, me dá que eu resolvo o que eu quero fazer. E aí foi assim que começou. E aí me conta mais um pouquinho sobre essa consultoria. Era consultoria em quê? O que você fazia? Qual era a sua frente de atuação nesses projetos? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu fui bem rebelde, assim, bem rebelde na minha casa. Eu era uma recém-formada muito rebelde. Eu dei muito trabalho para os meus chefes, muito trabalho. Hoje eu tenho pena deles, assim, se estiverem me assistindo, desculpe, sei que foi difícil, mas deu Normalmente tudo na certo. escola, né? Nossa, Não. professores sofreram, não. Eu- Esse foi o chefe. Eu dei trabalho para os meus chefes, porque eu cheguei na consultoria fazendo melhoria de processos. E fiz lá durante 2 anos e chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais, eu já sei como fazer, não tem uma coisa diferente, eu preciso de algo a mais. E desafiei eles, falei, não, vou embora, não quero mais ficar aqui. E aí um me pegou ali e falou, não, vem aqui menina, vem aqui que eu acho que você tem um talento, vem trabalhar comigo. E eu fui para pricing, marketing e vendas. E aí eu me achei, de novo, né? Eu falei, agora sim, agora eu tô falando de um problema que toda vez que eu mudo de negócio, de indústria, o problema muda. Então não é como você olhar para o back-office que contas apagaram, contas receberam, contas... Não, vendas é diferente. Se você tá no varejo, se você tá na indústria, se você tá em mineração, esse negócio muda. Então aí o problema mudava a cada projeto, e era isso que eu queria. Eu queria a cada 3, 4 meses um desafio completamente novo. Aí eu falei, não, aqui eu me achei, são problemas difíceis, eu ficava lá madrugada, trabalhando para conseguir ajudar os clientes a saírem ali de qualquer problema que eles tivessem apresentado para nós, né?
E aí eu fui seguindo a minha carreira e depois a gente se fundiu com a Monitor Deloitte, que era a boutique de consultoria de estratégia que a Deloitte adquiriu. E aí a gente se fundiu, mas eu sempre fui, apesar de fazer projetos também com estratégia e tal, eu sempre fui aquela pessoa mais do comercial, do marketing, do pricing. Tá. Então eu sempre fui esse braço assim, né, de especialização, do go-to-market. Também fiz bastante projeto de go-to-market no final da minha carreira ali na Deloitte. E aí a gente desenvolveu um framework super legal de segmentação de mercado, que vai para entender o canal que eu deveria, dada a segmentação e a priorização desse segmento de cliente, qual canal eu devo vender, a que preço eu devo vender, qual produto eu devo oferecer, qual a força de vendas que eu preciso. Então, fecha o ciclo de como ir a mercado para atacar aquilo. Então, eu me deliciava fazendo aquilo, né? Acho que meus olhos brilham, assim, quando eu falo desse frame, do que a gente fazia lá de projeto. E aí eu fui para o BCG depois, né? Passei um período mais curto no BCG, que aí já foi assim, olha, estou ficando um pouco cansada, não sei se é a minha carreira na consultoria que está chegando ao fim, eu preciso de uma outra coisa, não sei se é a Deloitte, que eu estou cansada. Quanto tempo você ficou? Na Deloitte eu fiquei 9 anos. Nossa, bastante. Passando por mais ou menos esses 3 períodos, né? Um primeiro período de processos e processo interno, depois pricing, comercial e no final bastante go-to-market. E aí fui para o BCG para dar uma arejada. Eu falei, nossa, eu preciso ver se... Será que eu não quero mais consultoria? Ou será que eu não quero mais a Deloitte? Ou será que eu, sabe, o que é que tá me incomodando? E fui pro BCG, passei mais um ano lá, fiz projetos incríveis também. E falei, eu estou cansada da consultoria, eu estou cansada de trabalhar. Eu preciso dar uma pausa. Foi muita loucura, assim, foi 10 anos, 10, quase 11 anos de loucura. E aí eu parei. Aí eu falei, não, sabático, eu preciso de um tempo. E eu tirei o sabático sem plano nenhum, assim. Tem gente que vai pro sabático falando, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou, né, qualquer coisa para enriquecer o currículo. Eu fui não, eu vou ficar em casa, eu preciso ficar em casa. Descansar, exato, o corpo pede, né? Total. Dá aquele arrego, você fala, meu Deus, preciso descansar. Eu precisava dar um tempo para mim mesma para conseguir ver para onde eu ia, se eu ia viver da minha arte, se eu ia voltar para o mundo corporativo ou não, o que eu ia fazer. Isso foi em que momento? Foi próximo da alguma coisa assim? Isso não? foi depois da Foi depois, eu passei ainda na Deloitte e depois só que eu fui pro BCG, no BCG eu já tinha passado. Mas você acha que isso influenciou alguma coisa, não? Totalmente, nossa, a influenciou. Eu tive uma questão também quando eu tava saindo da Deloitte e indo pro BCG, que foi a perda da minha mãe. Ah, sim. Aí isso também muda a sua cabeça, total. a sua percepção de tempo, as suas escolhas, valores. Então, virou um caldeirão, né? Acho que a pandemia com muita gente. Foi pelo Covid? Não foi. Mas foi depois, mas assim, já virou aquele caldeirão, né? De todo mundo se perguntando o que eu tô fazendo da minha vida, junto com essa perda pessoal, que eu falei, bom, calma aí, peraí, eu preciso de um tempo. E foi excelente esse tempo. Trabalhei muito, na verdade. Trabalhei muito na né? Muito, assim, foi ótimo. E viajei, claro, mas assim, nada planejado, nada, era maravilhoso. Mas deve ser uma delícia sem planejar também, né? Porque uma vida ali na consultoria, no planejamento, trabalhando o tempo todo, organizando e tudo mais. Eu acho. Esse desligar, né, sem ter regras, né, de viagem, de vou por aqui, vou descansar aqui, deve ser muito bom. Não, foi fantástico. Ainda mais eu sou control freak. Eu sou a louca do checklist, que não deixa passar nada, que tal, se organiza, começou o projeto, tem o plano, terminou o projeto, entregou tudo, tchau. Não tem mais nada agora. E aí? Tem o quê? Mas não dava um Nesse um ano que eu fiquei parada, que eu trabalhei muito outras questões, mas eu estava parada de trabalhar, nesse um ano eu não senti falta nenhuma. Não senti. E se eu fosse ficar 2 anos, 3, não sei quanto tempo, se não tivesse vindo a oportunidade da Verisuri, que eu também não planejei, ela caiu assim, pelo bom e velho networking, que a gente fala, que caiu assim na minha cabeça, não sei quanto tempo eu teria ficado.
Mas e nunca saberemos. Né, As coisas acontecem, as coisas vão fluindo. Às vezes é bom deixar fluir um pouco também, não ficar planejando o seu próximo passo, né? Quando eu vou falar, às vezes o pessoal de faculdade me chama bastante assim para vem aqui conversar, contar sua história, você se formou aqui na FEA, volta aqui para falar com os alunos, para eles se verem, né, se enxergarem. Eu costumo dizer assim, olha, a gente está na faculdade, a gente tem um plano que é sair do A e eu quero chegar no B. Tem bastante chance de você chegar. Só que não vai ser uma linha reta como você está imaginando. Vai ser assim, e aí talvez você chegue no B, ou você vai chegar no C que você nem imaginava e era muito melhor. Então, calma, respira, vai dar tudo certo. Sim. Você tá no caminho, tá seguindo certinho aí, tá estudando, tá bonitinho. Tem as oportunidades, você tem a oportunidade de estudar, de ir para uma faculdade boa, para uma escola boa, cara, calma, vai com calma. E isso foi um dos aprendizados que eu tive nesse caldeirão de com mãe, com tudo. Aí você começa, opa, peraí, não preciso botar tanta energia assim pra planejar tudo tão certinho, né? A gente tem esse hábito, né, de acelerar, de pensar no futuro, de pensar lá na frente. Mas o planejamento nem sempre vai sair, né? Porque às vezes a gente não tá no controle do todo, né? Então quando sai do controle é onde você também conhece o ser humano, ainda mais quando é mais sistemático, né? Organizado. Então, você fala, poxa, eu não tive o controle disso, ou não controlei até a questão da sua mãe. Então, você vê que é tudo muito vulnerável. Você planeja, mas sabendo que pode ser que não saia nada daquilo. E tem que trafegar bem, né? Não colocar um peso, né? Exato. Em cima. E eu diria que essa foi uma competência fundamental que eu fui adquirindo para conseguir estar na posição que eu estou hoje. Porque a posição que eu estou hoje na Verisuri é... Querida, você não vai ter o controle de tudo. Não vai dar. Não vai rolar. Não está seguro, ou está? Não é. Buscamos a segurança. Check. Mas aqui é falar, olha, você tem uma operação para tocar. É muito diferente. É nisso que a consultoria é muito diferente de estar dentro das empresas, né? Na consultoria a gente quer e é exigido que você tenha o controle de tudo. De tudo que a sua equipe está fazendo, de tudo que você vai entregar para o cliente. Tudo é muito... Sim. Na operação, gente, é o dia e vai e toca, e são as microdecisões aqui que é o seu na reta. Né? Então, essa competência de conseguir navegar em meio ao caos é algo que a gente precisa ter. E com resiliência, sem passar por cima de ninguém, sem surtar, sem perder a cabeça, sem perder a saúde mental. E tudo isso são competências que a gente precisa ter e a gente costuma ter com mais maturidade, né, na carreira. Por isso que eu sempre falo para os recém-formados, para quem está começando, calma, respira, pensa melhor de que forma você poderia colocar isso. E acho que é o nosso papel também ajudá-los nessa trajetória. Né? Com certeza. E como que foi a entrada na Verisuri? Caiu ali, né? O networking. Pois é, estava eu no meu sabático, feliz da vida, sem nada para fazer. E aí recebo uma mensagem no LinkedIn de um antigo consultor que trabalhou comigo na Deloitte. Na verdade, ele nem chegou a trabalhar comigo. Ele estava fazendo a mesma transição que eu fiz. Ele estava em operações, não estava contente e queria vir para o braço da Monitor, de estratégia. Menino bom, né? Agora já é um homem, mas na época um menino bom pra caramba. Falei, não, bora, faz o processo, tal. Fez todo o processo. A última entrevista foi comigo. Fiz a entrevista dele, não, tá aprovado, vamos lá, vamos começar. Entrou, fez um projetinho. Quando ele ia começar o projeto comigo, ele saiu para ir pra Verisuri, no marketing. Aí eu falei, nossa, não sei se ele fez uma boa escolha. Putz, era um menino tão bom, cara, queria ter ele no time, que droga, mas tá, paciência, segue a vida. E aí corta pra, né, pós-pandemia, sei lá, foi o quê, 3 anos depois, ele me manda uma mensagem no LinkedIn. Grace, consegue falar? Falei, claro, consegui. E eu converso com todo mundo, assim. Todo mundo que me mandar mensagem no LinkedIn, vamos conversar? Vamos conversar, eu sempre vou conversar. Passou o número de telefone dele, eu vi que era um número estrangeiro, mas não reconheci de onde que era. Falei, posso te ligar agora? Ele falou, falei, gente, mas lá, onde é que ele esteja? Eu acho que eu pesquisei, estranho, falei, né? Tipo, posso te ligar posso te ligar agora? Amigo, atende todo mundo, mas agora? Não tô preparada para uma ligação. Hoje em dia essa pessoa tá preparada para Exato. E aí eu vi que era número da Europa. E
E eu falei, mas aqui são 7 da noite, lá eram o quê? 11, meia-noite. Quer me ligar agora? Tá bom, pode ligar. Eu falei, ó, eu tenho um compromisso daqui meia hora, eu ia assistir uma aula de um MBA de uma amiga, né, X, meu sabático. E aí eu falei, pode ligar. Aí ele me ligou e falou, olha, não é pra pedir emprego, não tô te ligando pra pedir emprego, nem dinheiro, mas a gente tem um desafio na Verisure, assim, 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 assim. Pintou lá um desafio que eu falei, uau, não sei se eu tô preparada pra isso, né? Eu pensei, Deus me livre sair do meu sabático tão gostoso pra ir pegar essa bucha. Mas aí as coisas foram se desenrolando, levou um tempo, né? Aí eu conversei com o chefe dele, que era o diretor de marketing Latam. E aí quando eu conversei com esse diretor, eu falei, uau, opa, aqui tem um desafio e eu sou a louca do desafio. É muito bom, né? Eu também. Eu falei, nossa, isso parece ser muito legal. E aí, nisso chegou uma outra consultoria americana também querendo me recrutar. E aí eu fiquei na dúvida. Mas consultoria de novo, tal. E eu tava assim, não, mas eu gostei da Verisure. Gostei daquele desafio. E aí fechei com eles alguns meses depois. E aí a gente começou todo um processo. Eu fui a primeira pecinha ali. A gente começou um processo de mover bastante a área de marketing e revisar o escopo da área de marketing, rever. E aí, enfim, tinha todo um plano do CEO. Que ainda era ali. enxuto? Não, ela tá do mesmo tamanho, não era tanto revisar, assim, crescer a área em si, mas era... Reavaliar, né? Era reavaliar. Então, a Verisure vinha numa ascendente de crescimento ao longo dessa trajetória. Eu já tá com 14 anos no Brasil, então ao longo de 11, 12 anos, um crescimento bastante acelerado. Então, coloca dinheiro, cresce, e em algum momento ela estagnou. Coloco mais dinheiro, não cresce. Coloco mais dinheiro, não cresce. E agora? O que eu faço? E aí é nessa hora que as empresas, que eu acho que todo mundo numa empresa já passou por isso. Bom, agora o bicho pegou. E aí nisso que eles foram me procurar. Então, não só eu, mas como outros talentos que a gente trouxe para a Verisure, para formar um time. Assim, estamos formando um time super competente, que vai profundo dentro do marketing e vai olhar onde é que está a oportunidade. Se eu já botei dinheiro aqui, botei ali, já mudei aqui, mudei ali, o que está faltando? Onde é que está a oportunidade? E esse é um desafio suado, muito suado. Mas assim. também gostoso, né? Porque ao mesmo tempo que é desafiador, eu acho que você tem tantos aprendizados nesses momentos, né? E isso faz ter um crescimento, tanto pessoal como profissional, né? Muito aprendizado. Mas para quem não sabe... É isso que eu ia falar. Mas para quem não sabe, o que é a Verisure? O que é a Verisure? Não, eu acho que é legal contar, né? Porque tem, às vezes, uma confusão, né? De produtos, se é um produto, se é um serviço, enfim. Acho que é legal você contar para o pessoal de casa, para eles entenderem quais são as frentes que vocês atuam, contar um pouquinho. Acho que para começar, coisas que a Verisure... eu não sabia, né, antes de entrar na Verisure. Eu lembro de ter sido impactada pela Verisure no rádio, quando eu ia para a faculdade, e só. E eu achava que Verisure, primeiro, era uma empresa, sei lá, americana, que pegou o nome Verisure e aportuguesou e virou Verisure, né? Eu achava que era isso. Não é isso, tá? Não é isso. Existe o grupo Verisure, que tem a base dele, o headquarters oficial na Suíça, em Genebra, e o nosso principal mercado é a Espanha. Então, a Verisure é uma multinacional, ela é a segunda maior do mundo, assim, em vários aspectos ela é a primeira do mundo, mas em tamanho ela ainda está como segundo, já alcançando a primeira. Presente na maioria dos países da Europa, ela começou na Suécia, então você imagina um sueco com uma vontade de colocar um alarme em casa, porque ele tem medo de que alguém entre na casa dele. Okay. Curioso, né? Nossa, mas que momento. Pois um sueco em algum momento mas achou... alguma doideira que o cara falou, vou me inspirar no Brasil. Agora eu vou entrar nas exato. casas. E falou, então os europeus adoram, assim, adoram esse sistema de alarme que eu vou explicar como ele funciona, mas na Europa ela é muito forte. E aí ela vem para a América Latina e agora está ganhando espaço. Então, a América Latina e agora a gente vai abrir o México, inclusive.
Então, é uma empresa global. Eu tive a oportunidade até de ir para a Espanha e visitar, a gente fala que é a Disneylândia da segurança. Eles têm lá um espaço muito onde legal. fica? Na Espanha, no headquarters, em Madrid. Em Madrid? Tá. Então, a Disneylândia da segurança, então você tem toda uma sala toda preparada para mostrar todos os produtos, tem o disparo do Zero Vision, que é o nosso escudo de fumaça, que em caso de intrusão ele ativa, e em 1 minuto você não enxerga mais nada dentro daquela sala. Uau. Então, a gente costuma falar, não se pode roubar o que não se pode ver. Então, você consegue ativar isso pela central, enfim. E aí a gente teve a oportunidade de viver todo esse momento Disneylândia de segurança, ficamos... Que lindo, né? Que deslumbrante. Então, uma empresa muito grande veio para o Brasil e começou essa jornada de grandes investimentos no Brasil, um crescimento muito forte. O que é a Verisure, de fato, né? E talvez isso hoje não esteja ainda muito claro nas nossas comunicações, no nosso marketing, é algo que a gente está trabalhando forte agora para melhorar. A Verisure oferece um serviço. Não é um produto. Então, você recebe uma visita de um especialista de segurança na sua casa e ele vai avaliar os pontos vulneráveis. Ele vai avaliar as portas, as janelas, por onde é que um invasor ou por onde que uma invasão pode ocorrer e ele vai blindar a sua casa. Então, ele vai colocar dispositivos que alguém forçou a janela, só de forçar, ele já aciona. Alguém forçou a sua porta, só da pessoa forçar a porta, ele dispara. Então, esse dispositivo, essa blindagem, no momento em que ela é violada, isso gera um sinal numa central que a gente tem, ativa a sirene. Então, além a sirene que a gente já conhece, que é o mais comum, né, do alarme, é ativada. E isso envia um sinal para a nossa central 24 horas. Tá. No momento em que teve essa violação, a gente tem um fotodetector que faz 3 disparos, essas imagens viajam até a nossa central. A central abre e fala, opa, teve uma invasão aqui, isso abre na frente do nosso profissional. Ele verifica que está tendo uma invasão, liga para o seu celular e fala, Vanessa, fala o código de segurança porque teve uma violação aqui, você me dá o seu código de segurança. Tá tudo bem? A gente identificou aqui uma invasão. Ah, não, foi meu filho que abriu a janela e disparou. Ah, não, então tudo bem, então tá tudo certo. Não, eu não tô em casa, eu tô viajando. O alarme disparou, chama a polícia. Operador, perfeitamente, vou chamar a polícia. Então, é esse serviço que a gente oferece. Não é só a sirene, não é só, sei lá, o que você imaginar ali, que você vai ter que olhar pela câmera se alguém entra na sua casa. Não, é a central que aciona a polícia para você. Outro serviço, você tem um comércio, alguém entrou pela sua loja e você percebeu que é um movimento estranho e você vai sofrer algum tipo de violência. Você tem um botão de pânico embaixo da sua mesa, você aciona o botão de pânico, a central abre a escuta. Se você falar a sua palavra-chave de perigo, que não é a de segurança, então, por exemplo, a minha palavra é televisão. E aí eu falo, leva tudo, mas não leva a televisão. A central ouviu e falou, a Grace está em perigo. Ela falou televisão. Então eu vou chamar a polícia. E aí chama a polícia para sua loja. Outro, botão SOS. Idosos, tô na escada, caiu da escada, tô no quarto e tal, tô passando mal, estou com o meu celular perto, consigo acionar o meu botão SOS pelo celular ou pela central do aparelho. Se eu não tô perto da central, eu consigo pelo celular. Falo com a central Verisure e falo, chama uma ambulância. Estou passando mal, alguém está passando mal, preciso de ajuda. Também chamo serviços de emergência. Então, a gente quer estar nesses momentos em que você precisa de ajuda. É esse o propósito da Verisure. Não é simplesmente instalar uma câmerazinha e, ó, boa sorte, vai disparar um alarme, aí você se vira. Não, é estar com você no momento em que você precisa dessa ajuda. E o marketing e a comunicação, ela tem que ser adaptada para toda essa grandiosidade Exato. da prestação de serviço, porque, sinceramente, o que a gente vê é como se fosse um produto. Exatamente. Então, é confuso e é difícil explicar essa complexidade, né? Isso tudo que eu acabei de passar, como é que você explica num criativo, num 30 segundos de televisão? Então, esse está sendo o nosso desafio agora. Legal. Eu recebi, digamos, 2 grandes desafios na Verisure. Um foi dados, então conseguir... A gente tem um mundo de dados lá, uma riqueza de dados, mas a pergunta é, tá, e agora? Como é que eu leio esses dados? O que eu tiro daí?
Então, é conseguir imprimir essa camada analítica muito forte na equipe. E a outra é refazer toda a comunicação da Verisuri. Desde o filme da televisão, passando pelo rádio, passando pelo out of home, passando por Meta, Google, até chegar em influencers e isso descer ao longo de todo o funil do marketing. Refazer tudo, revisar tudo. Para conseguir mostrar para os nossos clientes que a gente não vende um produtinho que você vê na TV, que não dá para entender, que o cara instala lá, não. A gente vende um serviço, a gente vende valor para você, que é te deixar tranquilo, que você não tenha medo, que você tenha a Verisuri ali junto contigo para o momento que você precisar de alguma ajuda. Sim. Não é um desafio fácil. Não E é. tem ressarcimento de coisas que são roubadas. Não, aí já não. Muita gente tem essa dúvida de Isso se eu ia te entra a parte perguntar. de seguro. Isso. Né? De, se acontecer alguma coisa, você... Não, aí essa parte não. A parte de vocês é só essa questão de realmente colocar uma visão 360 para o cliente entender onde está sendo o furto ou o roubo ou alguma coisa O que a gente quer é evitar que a pessoa entre. Eu não quero nem que ela entre. Porque a partir do momento em que ela vê que tem esses aparelhos, que Ou tem um que ela sistema de só segurança. tentou forçar, o negócio já dispara. A gente tem um outro produto também que eu gosto bastante, que é o perimetral. O perimetral é uma cerca elétrica luminosa, assim, né? Quando que nem a gente vê filme de espião, que tem aquela Sim, luzinha vermelha. sim. Então, imagina um perimetral, você mora numa casa e você tem um jardim. Então, você coloca um perimetral ali fora, cruzou a sua cerca, já vai disparar o alarme. À noite. Ou de dia. Se você saiu de casa, ligou o perimetral, se alguém cruzar ali, já vai disparar. Então, eu não quero nem que ele entre. Ele já ouviu a sirene, ele já sabe que a Verisuri vai acionar e vai ligar para a polícia, o cara já vazou dali. E mais, e aí o que a gente criou, por isso que eu queria falar também do Zero Vision, que eu comentei que é esse escudo de fumaça. Do momento que a Verisuri identificou que teve uma invasão junto com você e chamou a polícia, tem um tempo até a polícia chegar. Se eu disparo o escudo do Zero Vision, esse ladrão não consegue roubar nada. A gente tem um caso na Espanha, assim, tragicômico, de um invasor que entrou na casa, o Zero Vision foi disparado e o próprio invasor ligou para a polícia porque ele não conseguia mais sair da casa. Gente, eu adoro. Eu adoro. O bandido Sabe? se Então ferrando. ele chegou e foi preso. Então é isso que a gente quer. A gente quer impedir, a gente está colocando barreiras de proteção para que você não tenha que depois pedir um seguro porque levaram o seu laptop ou enfim. Não, e o pessoal deve falar assim, porra, mano, foi naquela casa da tia Verisuri, mano. Fiquei preso, meu. Pois é. Pois é. E aí do bandido? Então assim, a gente usa, tem um símbolo muito forte nosso, que é a nossa placa, né? É Sim. muito comum ver, a gente vê as placas na rua da Verisuri. A gente quer que... Só que para isso a gente precisa de uma comunicação boa para os ladrões também, né? Que é falar, Exato. amigo, Eles devem conhecer vocês. você viu essa Acho que, na verdade, placa? eles devem mais conhecer vocês do que Pode o ser, povo. pode ser. Não vou entrar. É o medo dos ladrões. Pronto, tá aí a Exato, campanha. exato. Já dá pra entendeu? fazer a campanha de TV. É o medo dos ladrões, né? O ladrão entra. Não vamos nessa não, que tem Verisuri, pelo amor de Deus. E vocês fazem isso somente para residências? Porque você deu alguns exemplos, né, Mais de residenciais. Ou para empresas também? Não. Ou para condomínios? Como que é? A gente faz para empresas, muito para empresas, é muito comum. Acho que para empresa tem até um apelo mais forte até do que para casa. A nossa realidade de São Paulo, pelo menos, muita gente Sim. morando em apartamento, né? Então, para a empresa tem bastante apelo. O estoque tá lá, o caixa tá lá, essa história do botão de pânico, etc. Casa, bastante também. E apartamento também. A gente também... Porque entram em apartamento. Então, exato. Porque, Entra por no exemplo, no meu apartamento. prédio tem unidades que alugam pra Airbnb. Airbnb. Eu vivo trancando minha porta. Não sei quem é que tá Exatamente. alugando ali, a pessoa vê uma Mas oportunidade. é individual. Eu pensei que individual. seria a Total. segurança Não, eu acho que o condominial. condomínio poderia ter, total também, mas eu acho que para apartamento é mais fácil também, para unidade. Né? É mais fácil para unidade. E aí é perfeito, porque hoje você tem condomínio sem portaria ou com portaria eletrônica, É a minha. você tem o vizinho festeiro, você tem um entre e sai de Airbnb. Então, tranquei meu apartamento, tranquei a porta, né? Ativei meu alarme, posso ativar pelo celular, saí, tô tranquila. Tô trabalhando.
bato o olho no celular, Verisuri me ligando, opa, aconteceu alguma coisa no meu apartamento. E aí eu consigo... Eles conseguem me ajudar, né? A Não tem central pra consegue carro? me Seria ajudar. tão legal pra carro. Seria ótimo, né? Entrou no carro, buf! Ai, eu ia ser a primeira a adquirir. Ia ser incrível. Não, eu também. Eu ia fazer só pra Se ver vocês vocês. desenvolverem, por favor, dá Não, um pode test ficar drive pra tranquilo. Ia ser gente. muito legal. Pode Né? ficar Imagina o cara tranquilo. entrando, buf, não, ele não abre as portas, o cara tentando sair, aquela fumaceira, assim, que não Isso é consegue perfeito. ver. Só a polícia consegue abrir, amigo. Desculpa, hoje você não vai sair. É muito legal. Muito legal. Pois é, dá pra evoluir bastante. Dá pra evoluir bastante. Já que já evoluindo pra parte de produtos da Ah, Verisuri. sim. Não, vocês acham que eu não pensei nisso? Mas foi uma das primeiras Não, coisas porque que eu isso é pensei. muito legal, assim, a pessoa não tem como levar o seu carro, né? É. Então, Tem uma feature do produto também muito legal, que é o Guardião, que é no seu celular. Então, se você tem o produto Verisuri, você tem direito também a ter o Guardião. Como que funciona? Digamos que eu saio do metrô, vou voltar para minha casa. Eu saio do metrô e tenho uma andadinha do metrô até chegar na minha casa. Eu ativo o Guardião e falo, olha, daqui 3 minutos, se eu não preciso estar em desativar casa. o meu alarme aqui no celular, a central me liga ou aciona meu contato de emergência e vai dar um jeito. Então você consegue uma proteção também se deslocando. A gente isso tem é também esse produto e que a gente acredita que dá para aproveitar também para o público brasileiro. Tem muito Total. apelo. Talvez para o europeu seja algo que não faz tanto sentido, mas para o agora brasileiro pra tem. gente, porque a gente acaba fazendo já um pouco disso, por exemplo, compartilha a rota de Uber, compartilha a Exato. localização, Sim. com a minha família também no iPhone, né, que tem, não sei se o Android também é assim, você compartilha com quem você quiser. Aí eu quero ver, onde está minha mãe agora? Eu consigo Tem ver. de localização, tem de Isso. contatos de emergência também, que Isso. você apertando o botão das laterais do celular, Isso. ele aciona. Eu acho que é uma forma, porque aqui no Brasil tudo que acaba guardando, né, de uma certa forma, a vida ali, né, preservando, eu acho que é Sim. importante. E é um produto bem legal que dá Sim. para alcançar aqui no Brasil, sim. Querendo ou não, na verdade, eu acho que é um problema a gente ter que pensar, né, em tanta segurança. Né? Tinha que mudar isso no país. Exato. Para não precisar tanto. Mas, já que precisamos, que seja uma Verisuri, por exemplo. Né? E a gente tem um dado bem interessante que é a gente mede o índice de medo dos países em que a Verisuri atua. E o Brasil é um dos que tem um dos menores índices de medo. De medo? Porque a gente banalizou o medo. É como se a gente estivesse acostumado? A gente já está tão acostumado que o sueco, o italiano, o espanhol tem mais medo do que o brasileiro. E muito medo de roubo dentro de casa. E aqui no Brasil a gente já tá, entrou na minha casa, leva, não tô nem aí, né? Eu tô preocupada com a minha segurança, com a minha integridade física da minha família. Depois a gente recupera. Exato. Isso aí eu compro depois, eu dou um jeito, né? Não, a gente não tá tão preocupado com bens materiais. Só que o nosso índice de medo é muito mais baixo quando comparado com o do europeu. A gente banalizou o medo, isso é perigoso para nós, é ruim para a nossa cultura, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem muito mais medo da integridade física do que pelos bens materiais, né? Sim, porque a gente tem medo de levar um tiro, levar uma Exato, facada. da violência de fato. Porque o assalto ele vem junto com muitas coisas, né? Exatamente. Mas é engraçado que só quando eu vou pra fora que eu percebo o quanto a gente fica tenso, apesar de não ter esse medo, aqui no Brasil. Principalmente com a questão do celular, é uma coisa que eu fico muito assim, Andar na nossa, rua. tá muito solto isso aqui. Eu tô com o celular muito, sabe, vulnerável e você se sente estranho, né? Agora, esse medo da casa, estou dentro de casa e alguém entrar, Dá medo. de entrarem na minha casa, o brasileiro tem menos do que o gringo. Caramba. Jura? É bem Nossa, que É um dado interessante. bem interessante. curioso, né? Se a É. gente olha e fala, nossa, mas não é possível, gente, né? Os índices de violência, de assalto são muito maiores, no entanto, Exato, era pra gente se preocupar ainda o mais. medo que eu digo, né, que eu comunico, que eu tenho do brasileiro é mais baixo. Mas eu acho que é por essa questão. Eu acho que nesse sentido a gente já tá meio que acostumado aqui, sabe? Eu acredito que Tipo, sim. aconteceu, ou então, entrar. A preocupação de entrar em casa, eu ficaria mais preocupada não de levar minhas coisas, mas de fazer algo comigo, me amarrar, me deixar
num quarto trancada, bater, sei lá, mais do que Agressão fazer. verbal, Exatamente. física, né? Sabe, aí eu acho que isso, essa tortura toda, eu acho que é o mais pesado, né, É. de tudo, né, do que, leva aí, amigo, o que você quiser, porque agora eu não tô nem pensando nisso, Exato, né? exato. Só quer sair bem daquela situação, Mas né? de toda forma, né, o equipamento de segurança, ele acaba prevenindo isso também, né? Muito. O seu bem físico. É isso. E Mas- você contar com uma ajuda ali, porque entraram na minha casa, disparou a sirene e o vizinho vai acordar ouvindo o barulho da sirene. Eu vou ter que ver pela câmera se alguém entrou ou não, e eu vou fazer o quê? Né? Então, contar com essa ajuda de se entrarem, você não vai estar sozinho. Exatamente. Teve casos, assim, de mesmo fazendo barulhos e tudo mais, a vizinhança, ela sai pra fora pra ver o que tá acontecendo, mas Pra ela ter não fofoca. ajuda. É Vai fofoca. ter fofoca depois. Eu adoro fofoca. É. Mas não pra ajudar. Não vai ajudar, eles vão fotografar, eles vão filmar, mas eles não vão ajudar. Exatamente. E isso é isso. muito complicado. Por isso que eu acho que é bem interessante esses formatos que vocês trabalham. E aí, quando você diz que é uma multinacional, você tem essa liberdade de explorar a comunicação e o marketing para comunicar isso da melhor forma, que nem o pessoal que está assistindo o podcast. Agora vocês entenderam como é que funciona, né? Mas você Sim. tem essa liberdade. Então, é difícil. Foi difícil historicamente, né? Eu estou há pouco tempo na Verisuri, mas rapidamente eu entendi o quão difícil foi, ao longo desses anos, conseguir essa liberdade na comunicação. Porque quando eu falo, a gente tem muita pesquisa e muito dado global, de todos os países, né? E aí quando você olha, o Brasil tá falando que tem pouco medo e o europeu tem muito medo, então esse produto não tem apelo no Brasil? Não, calma aí, Pelo colega. contrário. Você tem que entender a realidade, as diferentes realidades. Falar que a Europa é igual à América Latina, me desculpe, não dá. Nós sabemos que não dá para fazer isso. Só que é difícil explicar isso, especialmente para uma empresa que não tem nenhum país tão continental que não seja o Brasil. A Verisuri Nossa, não tem não faz operação noção, em países grandes como o Brasil. Então, inicialmente, qual foi o start, né, da comunicação? Olha, isso aqui funcionou aqui na Europa, copia, cola para o Brasil e vamos embora. Vamos abrir a operação aí no Brasil e vai que vai. E funcionou. Ao longo de mais de uma década, foi bom. Crescimento sustentável, mais de 2 dígitos, entregando todas as metas, fantástico. No momento em que você vê aquilo estagnar, e aí eu acho que o nosso CEO atual, ele rapidamente percebeu isso, ele falou, tô botando mais dinheiro, tô falando aqui o que ele disse, sendo que eu nem ouvi essas palavras dele, mas botei mais dinheiro, não tá funcionando, consertei aqui, mexi ali, não tá funcionando, cara, eu vou ter que mexer na comunicação, eu preciso comunicar isso aqui pro meu público, eu não tô conseguindo mostrar pro brasileiro que ele precisa desse produto. Então a gente vai ter que dar 2 passos para trás aqui e refazer. E aí é que começa um projeto e eu chego nesse contexto de pesquisas de mercado. Então eu cheguei, as pesquisas estavam saindo do forno, que é quem é esse consumidor brasileiro? O que ele entende que qual que é o trigger dele para procurar um alarme? E um alarme monitorado, e uma câmera, E e qual não que é o sei o target quê. de vocês? O nosso target é 35+, os nossos clientes são, em geral, pessoas um pouco mais velhas, então são pessoas que mudaram de casa, estão indo morar sozinha ou estão indo morar numa casa maior, estão fazendo família agora, têm filhos e são pessoas um pouco mais velhas. Quando tem criança também... Quando tem criança é um trigger muito forte. E o grande trigger é o medo. Tenho medo, logo preciso de uma solução de segurança. E aí eu chego na Verisuri de alguma forma ou chego num alarme monitorado, né? E aí as pesquisas começam a mostrar para nós, olha, e a gente ainda vai fazer muito mais pesquisa, ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender do consumidor brasileiro para virar para a Espanha ou para os nossos amigos globais e falar, o Brasil é desse jeito, o Brasil tem mais medo da integridade física e não de levarem um bem material dele. Sim. Acho que o carro é um pouco diferente, né? O carro já é mais Sim. complicado. Mas entrou na minha casa, levou um laptop, tá bom, vai, tolero, mais do que entraram na minha casa e colocaram uma arma na minha cabeça. Sim. Isso é muito traumático. Então, é isso que a gente está tentando explicar pros gringos, mas a pesquisa é o melhor jeito de explicar. Com dado, ninguém consegue negar. Então, a gente vai lá, faz o dado bonitinho e mostra, olha, o trigger é esse, os drivers são esses, as barreiras são essas. Então, a gente tem barreiras de preço, a gente tem... Acho que barreira de preço todo mundo tem, né? Quem é que não vai ter? O público de vocês é... É um público mais
A a B. Tá bom. A gente trabalha mais com A a B, tá? Porque não é óbvio você pagar uma mensalidade que é mais alta, por exemplo, que da sua internet. Não é algo que todo mundo vai falar, nossa, super, né? A gente sabe a realidade do Brasil. Então, a gente também lembra os nossos investidores que, olha, vocês acham que o Brasil é um país gigantesco, mas assim, não é todo mundo que vai ter a capacidade de pagar pela instalação, pela mensalidade para ter esse serviço. Então, a gente tem que olhar para um público A e começam a entrar os desafios. Mas as pessoas que moram em apartamento, né, que são público A, como é que isso está sendo um desafio para nós? Das pessoas, de como que a gente mostra que essa pessoa também precisa desse alarme. Será que a nossa oferta de valor hoje, né, a nossa proposta de valor que a gente chama, tá adequada para esse público ou a gente precisa revisar? Então, tudo isso está sendo questionado. A Verisure Brasil realmente está passando por uma oxigenação muito importante de revisar proposta de valor, de revisar como está comunicando, o que está comunicando. E sempre, isso é uma pegada que eu gosto muito da Verisure, é por isso que eu fui para lá, que é, se você não me provar com dados, eu não vou fazer. Mas, se você me provar com uma pesquisa, com um dado, por A mais B, que é isso, eu vou te dar o que você precisa para fazer. Sabe? Eu gosto muito isso disso. te encantou para entrar como desafio. Totalmente, porque eu não sou a pessoa do... Ai, mas eu acho, eu não sou, né? Eu não tenho essa pegada, não sou esse perfil. Tenho pessoas na minha equipe que são, e preciso muito delas, estou aprendendo muito com elas. Mas hoje a nossa alta gestão, ela lidera dessa forma e eu acho fantástico. Assim, me prove o valor, me prove que você tem um ponto, que a gente vai lá e banca para você. E vamos que vamos. E eu tenho visto exatamente isso. Fantástico. Eu contrataria uma equipe de ladrões para invadir um condomínio de luxo. Exato. A gente vai, aí depois a gente acerta. A ativação. Não rouba ninguém. Sabe a ativação de marketing? Não, tem gente que acha que a gente faz isso, é surreal. Assim. É sério? Eu já ouvi isso de gente da minha família. Passa seguro no outro dia, entra alguém, eu já ouvi gente falando assim, não, foi um especialista de segurança no meu comércio e na semana seguinte ele foi assaltado. Ah, isso eu já ouvi. Tem gente que fala isso, foi a Verisure que mandou assaltar. Isso eu já ouvi. A pessoa acabou de vir aqui no seguro uma semana. Gente, mas tem que ter uma equipe muito grande de bandido. Imagina. Eu teria que ter uma equipe de um jurídico primeiro que estivesse super disposto a enfrentar qualquer causa. Se fosse assim pra todo mundo, quem vende plano funerário, então... Vai matar todo. Não, você não quis comprar, morreu e agora não tem um caixão. Cada não ideia. Faz sentido, né? Cada Mas ideia. assim, acho que pros condomínios de alto luxo, eu acho que talvez, até no próprio Jardins, você passa ali, é surreal. Apartamento na planta ainda, 8 milhões e tal. Então imagina o bem, né, que essa pessoa tem dentro de casa, né, móveis de designers, joias, uma série de coisas, quadros e uma série de coisas. E que às vezes até o funcionário... ou alguém entra, acontece uma coisa e tal, que eu acho que é super viável, né? Uma coisa interessante também do produto, eu vou falando e vai aparecendo mais coisa. Olha como é complexo o negócio. Como você tem o controle, o acionamento do alarme pelo aplicativo ou pela chave, você consegue ter o controle de acesso. Então, você consegue puxar no aplicativo quem entrou e saiu do apartamento. Então, eu tenho um filho adolescente. Liguei o alarme. Ele quer dar aquela escapada à noite, ele não vai conseguir sair se ele não passar a chave dele... e sair pelo apartamento. Olha, paz. Tem um funcionário em casa. Olha, eu ativei o alarme, saí de casa, meu funcionário vai chegar depois. Eu sei o horário que chegou, porque passou e desativou o alarme. Muito legal. Então você tem algumas ferramentas desse tipo também dentro do isso é bem do legal sistema. para acompanhar a dinâmica da casa e tudo mais. Até porque, dependendo da casa, se é uma mansão, essas coisas, tem muitos funcionários. Exatamente. E o entra e sai, né? De funcionários. O horário da prestação Chegou de serviço. o prestador que vai instalar não sei o quê, chegou não sei o que lá. Então, acho que tudo isso é muito, muito interessante, né? Porque a gente vai precisar de segurança em alguns momentos. Por exemplo, a própria pessoa que é funcionária da casa acompanhando essa equipe para instalar. De repente, essa equipe, uma equipe de bandido, alguma coisa, ela consegue no celular fazer alguma coisa, apertar alguma coisa. Exato. Consegue ter alguma saída ali na situação, né? Consegue. Isso é muito legal. E vocês estão em todo o Brasil? Não, ainda não. Não? Ainda em não. quais regiões vocês estão?
São várias, mas a gente está principalmente em algumas cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, as grandes capitais a gente está, exceto o norte, então Nordeste, Sudeste, Centro também, Distrito Federal, Goiânia, agora a gente começou a operação em Cuiabá e no Sul, né, principais cidades, assim. Agora a gente está com um plano de expansão, inclusive a gente está com uma frente que eu aposto demais, que é franquia Verisuri. Então agora você pode ser um micro franqueado Verisuri, é só entrar em contato com a gente que a gente te orienta e passa todas as informações, no nosso site tem informações também. Então a gente tem um modelo de micro franqueado da Verisuri, você consegue ser um especialista de segurança que vai, enfim, vai receber visitas ou vai bater de porta em porta para conseguir instalar alarme em comércios ou em casas que têm interesse, e você consegue ser um desenvolvedor de área que vai ter micro franqueados abaixo de você. Então, pegar uma área maior, uma região maior que você acredita que tem o potencial, a gente avalia junto com você o potencial dessa região, e aí faz esses dois modelos, de grande franquia, ou desenvolvedor de área, e a micro franquia. E aí a gente consegue expandir para o Brasil, né? Essa é uma frente que eu aposto demais, assim, para nós do marketing seria fantástico ir nacional. O nosso sonho é ir nacional, porque obviamente os nossos custos melhoram muito, a nossa negociação é muito melhor, com mídia, etc. Então a gente tenta ajudar muito essa área de crescimento, de expansão dos negócios para conseguir ir, quem sabe, um dia nacional. Que legal, não, mas vão conseguir rapidinho. Eu acho que é uma questão do que você falou, né? Ajustar a comunicação para que isso possa chegar da forma correta nas pessoas, as pessoas entenderem a importância de estar assegurado com vocês e sem enrolar o pelo Brasil, né? Eu iria até pelo agro, né? Não sei. Porque tem uns cavalos que são muito caros, porque pensando nisso, aqueles segmento agro é gados, interessante. poxa, pensa. Maquinário também, né? Maquinário. Que tem um investimento extremamente alto nas fazendas. Exato. Então, eu acho que até pro agro, me veio isso na cabeça agora. Muito bom. Porque eu acho que é um mercado também que investiria muito nisso, né? Não acho que no negócio que solta, porque eu não sei se é bom para os bichos aquilo, né? Talvez não. Talvez ela você- não é tóxica, essa fumaça, não é nem um pouco tóxica, mas ela vai incomodar bastante mas os se bichos vão tiver ficar perdidos, animal. Sim, mas sim. aí eu acho que a Vai questão do incomodar alarme bastante. seria muito interessante. Até o da... Da esqueci o cerca. nome, da cerca. A cerca, na hora eu pensei da exatamente. cerca. Perimetral. Imagina, até para segurança para os bichos, porque não veio os bichos de fora para atacar? Sim! A raposa chegando no galinheiro já acusa. Não sei, E para quem quer adquirir os serviços da Verisuri, quais são os canais atuais hoje? Muito fácil. verisuri.com.br, entra lá, preenche. Você vai preencher um formulário dando algumas informações que já vai nos ajudar a ligar para você e já te dar mais informações de como enviar o especialista, do que você vai precisar. Então, entra lá no site, a gente tem o telefone que você pode ligar direto, ou você deixa o seu telefone e a gente liga para você em menos de um minuto. Menos de um minuto a gente liga, se a nossa central estiver operando, né? Senão a gente já vai ligar no dia seguinte bem cedo. É bem rápido esse contato. Já consegue agendar uma visita para o mesmo dia, se quiser. Os especialistas estão sempre disponíveis, ele vai visitar a sua casa, vai fazer essa avaliação sem custo nenhum. E aí você, se quiser, fecha, se não, pode esperar mais um pouquinho, pensar, avaliar com calma. E é isso, é muito simples. A instalação é super fácil, não precisa de cabo, só precisa de um ponto de energia elétrica para a central, o resto não precisa de energia. Esse é até um ponto importante, que é um diferencial do nosso produto. Se acaba a luz? Exato, acabou a luz, você não vai ficar sem a segurança. Você tem uma bateria que dura por muitas horas, que vai conseguir manter você assegurado. Isso acontece bastante, do ladrão chegar, cortar a energia e invadir a sua casa. Sim. Suas câmeras, já era, mas o sistema da Verisuri continua ligado. Tá? Que isso legal. não muda. Então, Nossa, o sistema isso é demais. Muito bom. é um sistema anti-sabotagem que a gente desenvolveu. E é ótima instalação, porque não tem fio, não tem nada, você não vai ficar aquele fio discreto. exposto, vai ficar nada disso. Gente, São os bandidos aparelhos devem bem- odiar vocês. Que Espero legal! que sim. Ai, adorei! Ai, adorei! Vamos pro momento podcast? Vamos, Vanessa! Né? Falando aqui em perguntinhas, que a gente pediu para os nossos telespectadores, avisamos que você vinha e eles fizeram perguntinha. Pode sortear e tirar uma, por favor. Tem algum gadget ou tecnologia que gostaria de ver nos alarmes?
Tem uma tecnologia que, na verdade, vai chegar agora em breve, que é inteligência artificial dentro de câmeras e dentro dos fotodetectores. sistema. E aí a gente vai conseguir identificar se aquilo que apareceu, digamos, você está com o alarme ligado, então ele é acionado por algum movimento, né? Tá. Então você coloca ele virado para uma região, se passar alguma coisa ali, ele dispara. Então eu dei o exemplo ali de porta, janela, mas o fotodetector também pega isso. Ele vai conseguir identificar se é um cachorro, se é uma pessoa, se é um carro passando. Então isso traz mais inteligência para disparar ou não o alarme. De repente você tem um pet, que é super comum, quem não tem hoje, e aí o pet passou ali na frente, não vai ter problema nenhum. O vai ficar acionando não vai o tempo ficar todo. acionando. Agora ele viu que não, que é realmente uma pessoa, um adulto, com um movimento estranho, ele consegue identificar. Ou coloquei externamente na minha casa, passou um carro, ele também não vai disparar. Então, daqui a pouquinho já tá chegando essa Olha! tecnologia. Isso é muito Eu acho legal. e inteligência artificial, assim, vai ser o futuro, de fato. A gente está caminhando para isso dentro do nosso sistema de alarme. Então, no global já está bem avançado com isso, e aí a gente conseguir trazer toda essa tecnologia. Porque também não adianta eu ter só uma inteligência artificial analisando e ninguém para fazer alguma coisa depois que eu identifiquei o problema, né? Sim. Então a gente quer combinar as duas coisas, a inteligência artificial ajudando a monitorar, mas uma pessoa de fato do outro lado que ajuda a outra pessoa, né? A gente não quer, vou repetir 1000 vezes isso, mas é não deixar os nossos clientes sozinhos. Você não está sozinho, você tem uma pessoa do outro lado falando contigo. Muito legal a inteligência artificial, mas e depois? Sim. E depois que ela identificou que há um problema, eu quero uma pessoa me ajudando, né? Então, Aquele combinação. complemento, né? É Da complementação. tecnologia com o humano. Acho que né? era legal fazer um cadastro, de repente, né, de todo o rosto, né, que tem naquela casa, de todo o pet, dos pra funcionários. evoluir pra isso. O que sair, né, daquilo já é um ponto de atenção, sabe assim? dá Eu pra acho que evoluir. pode ser E aí legal. o céu é o limite, né? A Ah. gente sabe que aí Eu vou Trabalhou com isso. segurança? Não, Assim. é que eu tanto medo que eu já olho, já pensando. Você tá com várias ideias, né? Nossa, você até tá no agro, eu É. pensei. trabalhando Isso com aqui segurança. Quase 6 da tarde, Andressa. Minha fase de produção não é agora, né? Minha fase de produção é tipo 9 da manhã, eu tô. É. E aí agora tá vindo boas ideias, mas é que é um assunto que eu gosto muito, que eu adoro ver o bandido se ferrando, né? Então, tipo, eu adoro. Então, eu acho muito legal. E tudo que a gente pode contribuir para isso é muito interessante. E a inteligência, lendo o rosto dos funcionários, das pessoas que estão ali, claro que o bandido pode pôr o rosto da pessoa na câmera ali, né? Vai, entra aqui na câmera para mostrar que é você que tá aqui. Porque hoje em dia não pedem para você. Desbloqueia e faz o Pix. E pensar em tudo, os bandidos são especializados. É isso, mas é isso. Você tem que botar uma limitador, camada atrás de uma camada, isso. atrás de uma camada, e no fim, uma pessoa olhando isso, ele pode até enganar a inteligência artificial. Sim. Mas se disparou, uma pessoa ele já não consegue enganar. Já fica mais difícil ele pegar um rosto e botar ali, a pessoa já, opa, parece que deu uma invasão. Exatamente. A pessoa falou a palavra de pânico dela, ou ela não falou a palavra de segurança, aí você já Exato. consegue pegar. Mas que legal, adorei saber mais a fundo o trabalho de vocês. Eu não conhecia, assim, dessa profundidade, né? Passava assim, é uma empresa de alarmes e tal, mas com essa profundidade e tudo que vocês acabam fazendo para o consumidor de vocês é muito interessante. Eu espero que vocês ampliem. Então fica aí a dica do agro, manda a equipe assaltar um ambiente de luxo. É brincadeira, não, gente. essa Depois não. acontece, mostra que Vamos fui falar eu. que foi você. Não fui. Falar que foi a Mas- Vanessa que mandou, gente, o ladrão, não Ela foi que a mandou, não fui Verissuri. eu. Mas fica todo mundo aí alerta, porque não adianta você morar num apartamento incrível de mais de 8 milhões e não ter a Verissuri aí para proteger os seus bens. Porque se o apartamento custa 8, imagina o que tem dentro. Exatamente. Então, se eu tivesse, eu ia fazer essa prevenção. Cuide do seu patrimônio e de você. Mas eu ia colocar fumacinha. A fumacinha é legal. A fumaça deve ser muito legal, se tiver a pessoa meio perdida assim. Mas a ideia do legal. carro também é legal. A do Tem que carro é levar legal. adiante. Não, Não, do carro boas pode ser ideias, muito boas ideias. legal, O difícil nossa. é como acionar o Zero Vision, como que eu vou instalar ele dentro do carro e a central vai disparar, entendeu? Eu já tô pensando aqui na Aí teria que ter a complexidade do câmera, produto. aí teria que ter a câmera
né? aí Pra tem que fazer o acionar um reconhecimento alarme. que está sendo invadido por alguém, porque também entra manobrista, entra bastante gente no É, carro. exato. Mas Disparou o eu- alarme sem é. querer. Alguém tem que entrar, realmente Isso. verificar que tem um problema, roubaram o seu carro Isso. e aí solta a fumaça. Era É, fantástico. fantástico. Maravilhoso, Nossa, sabe? ia ser muito fantástico. Porque eu queria ter gente filmando Nossa, nas o ruas. A bandido sai melhor correndo do- campanha pra vocês ia ser um monte de gente correndo. Olha o carro roubado ali. Ah, o cara roubou! Mas tem o zero vídeo, não Tinha uma conseguiu. seguradora famosa do passado que ficava pá, pá, não sei o que, seu veículo foi roubado, Sim, né, daquelas antigas, é não vou falar o verdade. nome. Mas era a mesma coisa, quando eu falei, ia lá, aquela pessoa tem a tal coisa no... Sim. Ia virar isso também. Mas enfim, a gente adorou saber. Espero que você volte mais vezes. Acho que vocês estão com desafios aí incríveis, né? Agência nova, tudo rodando, tudo para dar certo aí. Eu espero que vocês convençam, né? O pessoal da Espanha e que vocês Sim. deem muito certo, deem muitos frutos e que você também fique bem realizada dentro da sua profissão. aí. Obrigada. Porque você tá mandando muito bem. Ó, não percam ela. Né? Pro Segura! sabático, hein? Segura! Segura! Porque não dá. Mas Obrigada. obrigada, venha sempre, tá bom? Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, foi Que ótimo. bom. Que bom que Privilégio. gostou. E vocês que ficaram com a gente até agora no final, tenho certeza que vocês gostaram, mas vão gostar também de saber, do nosso cupomzinho pro Hotel Art, que são Exato. forno aqui em São Paulo. Sempre vou falar isso porque tá um forno mesmo, né, gente? Essa temperatura não baixa. Então vão para Campos Jordão descansar. O hotel tem mais de 70 quartos para vocês escolherem. Dá para ir com o namorado, com filhos, vai até sozinho, gente, ó, um ano sabático. Vai pro Hotel Art também lá passar uns dias, descansar. É um hotel de luxo em Campos Jordão. Vocês vão entrar aí no Instagram, vocês vão ver só coisas incríveis, tá bom? E tem o nosso cupom de desconto. Vão lá, falam com o pessoal que eles são incríveis. Café da manhã de primeira. Maravilhoso. Vocês vão amar. Você não pode perder, você tem que escanear o QR Code que aparece aí no rodapé. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.